Nós vamos meditar na palavra de Deus, queridos. São 11 horas e 12 minutos, né? Na parte da noite onde estamos, 23 horas e 12, 13 minutos. E eu quero convidar você para meditarmos juntos na palavra de Deus, neste culto de passagem de ano, culto da virada, com um tema muito importante, que venha a ser como um foco nosso para o próximo ano de 2022. Aliás, inclusive o tema ele está projetado aqui atrás, e é o tema da mensagem que eu quero compartilhar ao coração da igreja nesta noite, de culto de passagem, e que seja como um propósito para todos nós. Temos aí, né, como finalidade, como missão desta igreja, crescer em relacionamento com Deus e com o próximo, isso é em toda e qualquer situação e circunstância, e eu quero visar com a igreja neste ano de 2022, nós queremos viver o sobrenatural do Senhor, nós queremos viver as maravilhas, os milagres, o sobrenatural, queremos e cremos que 2022 será um ano de grande realização, nós queremos buscar a Deus para isso. Por isso, eu convido você a abrir comigo a Bíblia no livro de Êxodo capítulo 33, Êxodo 33, eu vou ler com você do verso 7 em diante, até concluirmos o capítulo 33, que termina no verso 23, Êxodo 33, do verso 7 em diante. Acompanhe comigo através da Bíblia, da leitura da palavra de Deus, onde juntos vamos meditar nesse tema, vivendo o sobrenatural de Deus. Você pode acompanhar na projeção também a leitura da palavra, Êxodo 33, do verso 7 em diante, mesmo assentado como você está. O texto diz assim: E tomou Moisés a tenda, e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhavam para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinavam-se cada um à porta da sua tenda, e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial. Mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, faze subir este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: Conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é teu povo. Disse, pois: irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome.
Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha, e acontecerá que, quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirá com a minha mão, até que eu haja passado, e havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Ore a Deus junto comigo. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha falar poderosamente, profundamente conosco, pela tua palavra, pelo que o Senhor tem falado ao meu coração, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, por esses dias tem vindo muito essa palavra ao meu coração: vivendo o sobrenatural de Deus. Vivendo o sobrenatural de Deus. E por muitas vezes eu já disse neste ano que estamos terminando, que o que nós estamos precisando, queridos, não é necessariamente, não julgo isso ser importante, ao contrário, é importante, necessariamente, que tenhamos mais argumentações ou mais argumentos para aquilo que queremos dizer, pregar. Nós precisamos muito mais do que isso. Isso é necessário, é útil, é importante. Mas em outro momento eu compartilhei com a igreja que eu quero que tenhamos a mesma atitude como que Paulo disse aos coríntios, quando ele falou aos coríntios a seguinte verdade: a minha pregação para vocês não foi com palavra de persuasão, de sabedoria humana, para que a fé e a conversão de vocês não viesse a consistir e se apoiasse em sabedoria humana, mas na demonstração do poder de Deus. E é isso que nós almejamos, e é isso, querido, que nós precisamos. Às vezes nós ouvimos pregações com tanto conhecimento, e é bom, mas o que nós carecemos é desta demonstração, desta glória, deste poder, desta ação, deste mover sobrenatural de Deus sobre a igreja do Senhor. Sobre a igreja do Senhor. E nós vivemos em um tempo onde o povo tem se afastado tanto de Deus. Vivemos em um tempo em que o cristianismo tem crescido, em que inclusive o número de evangélicos tem crescido, mas também temos visto, e é notório o quanto o pecado ainda tem dominado a nossa sociedade. Se temos visto que cresce o número daqueles que se dizem cristãos, que estão justificados em Cristo, e aí fica a pergunta se de fato estão. Por que é que não diminui o número de erro, o número de pecado, o número de corrupção, o número de divórcio, o número de tantas coisas que temos visto no meio da sociedade? Mas pastor, ainda tem pecadores, é lógico que tem, sempre haverá, mas à medida em que a vida se convertendo, numericamente falando, então também tem que haver uma proporção menor de problemas, de pecados, de roubo, de assassino, de prostituição, de tráfico, de tantas coisas que não agradam ao Senhor. É uma lógica matemática isso, é uma lógica natural. E é interessante, por falar em pecado, por falar em rebeldia, por falar em distância de Deus, o contexto do capítulo que lemos diz respeito a um grande pecado que o povo de Israel havia cometido. É interessante que o próprio Moisés fala isso: o povo pecou pecado grande. É verdade que todo pecado é pecado, mas numa proporção, porque eles haviam se rebelado contra Deus, construindo o ídolo
enquanto Moisés estava em consagração ao Senhor no monte, eles edificam ali um ídolo, dizendo: é este o Deus que nos tirou do Egito, profanando o nome de Deus, dando glória a uma criação humana, quando Deus, de forma gloriosa, majestosa, operou sinais e prodígios no Egito, abriu o mar, fez maravilhas, e eles dizem: é esse aqui o Deus que nos tirou. E Moisés, indignado, desce do monte, quebra as tábuas da lei que Deus havia realmente dado a ele no monte. Se Moisés estava indignado, frustrado, furioso, Deus inclusive acaba tirando a vida de muitos homens, e indignado com a atitude deles: eu não vou mais com vocês, eu não vou, porque senão eu vou destruir vocês. E Moisés, ele se põe a interceder, inclusive no capítulo anterior, no verso de número 32, orando pelo povo, dizendo: Senhor, perdoa o pecado desse povo, porque senão risca-me, peço-te, do teu livro que tem escrito, risca o meu nome do teu livro, diz-nos o verso de número 32 do capítulo 32, capítulo anterior ao que lemos. Ele está orando, clamando, e Deus decepcionado com o seu povo, e Deus fala: eu não vou mais com vocês, e aquilo causa uma amargura muito grande. O povo está triste, decepcionado consigo mesmo, pelo que Deus havia dito. Queridos, nós queremos viver o sobrenatural de Deus, nós queremos viver um ano que está adentrando das maravilhas de Deus, e Moisés tem aqui algumas atitudes que é importante para nós, importantes e necessárias, para que você e eu venhamos viver o sobrenatural de Deus, para que você e eu venhamos viver as maravilhas de Deus, as bênçãos de Deus. Eu estou crendo que Deus, Ele quer, neste próximo ano, para a igreja dele, eu não me aplico e não me restringo tão somente aí perto de Vila Rodrigues, mas toda a igreja que se voltar e a buscar a Deus intensamente, com o coração aberto, eu creio, queridos, que 2022 tem para ser um ano marcante na história da igreja, para a glória do Senhor, para a glória de Deus, um ano de mudança, um ano sim, onde Deus, quem sabe por misericórdia, há de poupar vidas, mas muitos que não querem ter um compromisso com o Senhor, sabe Deus o que Ele há de fazer, como este ano já tem sido, para com muitos. Mas Moisés tem algumas atitudes, queridos, importantes, que eu quero destacar aqui nos versos que lemos. Se também você e eu queremos viver o sobrenatural de Deus, quantos querem viver o sobrenatural de Deus? Diga amém. Eu quero, queridos. Eu não quero viver um cristianismo de mesmice. Se eu sei que Deus é uma fonte inesgotável, eu não quero viver um cristianismo onde eu ouço do que Deus fez, do que Deus operou na vida de outras pessoas. Não, eu quero ser impactado. Esse Deus que se revelou a Moisés, esse Deus que operou maravilhas, não só no Antigo, mas no Novo Testamento também. O Deus que revelou, o Deus que se manifestou, não parou de se manifestar. Eu não quero contar das maravilhas que Deus fez, eu quero viver as maravilhas de Deus. Eu quero ter intimidade com Deus, eu quero ter um relacionamento muito mais profundo com Deus, muito mais íntimo com o Pai. Eu quero viver e conhecer Deus mais de perto. Eu quero que 2022 eu tenha mais intimidade com o Senhor, como até então eu nunca tive. Então, em primeiro lugar, preciso buscar o Senhor. Diga comigo, buscar. Moisés fez isso. O verso de número 7, enquanto o povo estava tinha pecado contra Deus, e aquele sentimento de amargura, de tristeza, a Bíblia diz que Moisés, ele arma uma tenda fora do arraial. Aqui é tido na minha tradução que eu li na corrigida, tenda da congregação, mas a palavra no seu original, que inclusive algumas traduções traz,
é também obtida como encontro, reunião, a tenda do encontro. Moisés, em meio àquele caos, Moisés, em meio a toda aquela turbulência, aquele cenário de rebeldia, de pecado, o que Moisés faz? Ele vai buscar, e ele dá o nome daquele lugar onde ele separou para buscar o Senhor de tenda do encontro, tenda da reunião. Mas que encontro? Encontro com quem? Encontro com Deus. Reunião com quem? Reunião com Deus. E é lindo, porque a Bíblia vai descrevendo com um certo detalhe, porque Moisés ia passando no meio das tendas do acampamento, rumo à tenda do encontro, e as pessoas iam vendo Moisés, e diz a Bíblia que Moisés entrava na tenda do encontro com Deus, e a nuvem descia sobre aquele lugar onde Moisés estava, aleluia, e o povo estava lá vendo a nuvem descendo, e eles se inclinavam às portas de suas tendas, enquanto Moisés estava lá, num momento de intimidade com Deus, tempo com Deus. E é lindo o momento, como é descrito aqui no verso 11, acerca deste relacionamento com Deus, porque o verso 11 diz acerca desse momento dele com o Senhor na tenda: e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Olha a intimidade de Moisés com Deus. Mas por quê? Porque ele ia buscar. Queridos, se nós queremos um ano do sobrenatural, se você e eu não quisermos buscar a Deus, esquece sobrenatural, esquece intimidade, esquece relacionamento, esquece vida com Deus. Não há como você e eu vivemos o sobrenatural do ano de 2022 se não fizermos como Moisés, buscar. Moisés não era nem um pouco menos ocupado do que você e eu acredito que muito mais ocupado do que você e eu, e ele separava tempo, saía do meio de todo mundo, da sua ocupação, do maior líder de Israel naquela ocasião, e ia falar com Deus. Não é porque ele não tinha o que fazer, na verdade, acredito eu, é porque ele tinha muito o que fazer. Ele ia buscar. Irmãos, não é segredo isso. Nós não estamos falando nada aqui como que num inventar das rodas, jamais. É a pura verdade, mas a grande questão é que nós não estamos praticando isso. Nós buscamos muito pouco. E eu apelo tanto para mim quanto para você nesta noite: se nós queremos e almejamos de verdade a glória de Deus, nós almejamos de verdade o sobrenatural de Deus, a gente tem que buscar mais. Eu não sei onde vai ser a tenda do seu encontro com Deus, se o seu quarto, se o monte, na igreja, mas regularidade, ou seja, de forma regular, eu estar constantemente, não é de forma esporádica, não é de vez em quando, não é só quando eu preciso de Deus, mas é porque eu almejo Deus, é porque eu quero Deus, é porque eu estou com Ele, eu almejo Ele, eu quero Ele. Vivendo o sobrenatural de Deus exige busca. A igreja buscar, queridos. Nós estamos falando desse trabalho, dos grupos pequenos, de ver Deus movendo, Deus queimando o coração, Deus salvando almas. Irmãos, não será possível nós vivemos o sobrenatural de Deus em meio a esse trabalho que estamos por iniciar, se a gente não buscar. Os líderes aqui de cada célula, nós não veremos o grande mover de Deus se nós não buscarmos ao Senhor em jejum, em oração, em leitura bíblica. Estamos aí iniciando um ano, está lá no nosso aplicativo, app da igreja, 2 planos de leitura. Comprometa-se a ler a Bíblia diariamente, sendo um tempo seu com Deus, Deus falando com você, você falando com Deus. Faça uso desse recurso, comprometa-se a ler a Bíblia, buscando ao Senhor. Já é um tempo de busca, em louvor, em oração, em entrega, em renúncia. Busque a Deus. Em primeiro lugar,
busca. Vivendo o sobrenatural de Deus requer busca. Em segundo lugar, presença. Moisés estava buscando a Deus porque ele sabia que dependia da presença de Deus. Deus estava, eu não vou com vocês. Aí por outro momento eu vou mandar um anjo. Aí Deus fala, não, eu vou com você, Moisés. E Moisés fala, não, tem que ir com todo mundo. Você está entendendo? Moisés está falando, Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. É o verso 15. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés está declarando, Senhor, sem o Senhor não dá. Sem o Senhor a gente não vai conseguir. Sem o Senhor não tem jeito. Eu acho lindo o verso de número 16. E se você for pegar uma outra tradução, NTLH e a NVT principalmente, aqui na corrigida que eu estou, diz o seguinte: acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos eu e o teu povo de todo o povo que há sobre a terra? Na NVT está dizendo o seguinte: Senhor, não é a tua presença com a gente que nos faz diferente de qualquer outra nação? Moisés está dizendo o seguinte: não é quem somos, é quem tu és. Deixa eu dizer algo para o seu coração: não é necessariamente o trabalho em pequenos grupos que vai acontecer e vai fazer algo mudar. Não, é Deus, é a presença de Deus. A nossa fé não está no método, não está na visão, está no Deus que usa métodos, que usa meios, que unge principalmente vidas, e Ele quer contar conosco. E.M. Bounds, um dos grandes escritores, ou um dos maiores escritores acerca do livro sobre oração, ele tem um livro Poder através da Oração. Ele diz o seguinte: Deus não unge métodos, Deus não unge mecanismos, Deus unge homens cheios do Espírito Santo, homens de oração. Moisés está dizendo: Senhor, a tua presença que nos faz diferente. Por que tem muita gente que se diz cristão, mas não tem diferença nenhuma, é como um ímpio qualquer? Porque a presença de Deus não é real na vida dele. Querido, se a presença de Deus não for real na nossa vida, a gente pode se vestir muito bem, podemos até externamente falando, temos uma boa presença, uma boa aparência, mas não em nada será diferente quanto ao que Jesus disse para os fariseus: olha, vocês são como sepulcro caiado, bonito por fora, mas por dentro cheira mal, é horrível. Irmãos, é a presença de Deus que faz diferença na igreja. De nada adianta a gente ter um belo louvor, ótimos instrumentos, tecnologia de ponta, transmissão de culto, aplicativos, site, qualquer recurso da tecnologia atual e qualquer outro, se a presença de Deus não for conosco, tudo isso aqui é vão, tudo isso aqui é tempo perdido. É a presença que faz a diferença, é Deus conosco, não do lado de fora batendo e querer entrar, é Deus aqui entronizado, é Deus sendo glorificado, é Deus sendo honrado. Deus querido, só vamos viver o sobrenatural se a presença de Deus for real no nosso meio. Busca, presença, aleluia. Mas Moisés, queridos, eu acho lindo, porque Moisés é aquele que viu os sinais do Egito sendo feito através dele. Deus falou: vai, Moisés, libertar aquele povo, eu vou mostrar através de você o meu poder naquela terra. E Deus mostrou. Moisés foi o canal de Deus, o instrumento de Deus, e Deus operou sinais. Um dos maiores milagres já registrado na história, como cremos, a abertura do Mar Vermelho, que colocou todos os outros povos atemorizados pelo que Deus tinha feito no Egito, e como os libertou, e como exterminou os egípcios com o Mar Vermelho, tendo salvado o seu povo. Por onde eles passavam, os hebreus estão vindo aí, o Deus deles é terrível, é tremendo, quem vai nos livrar desse Deus? Moisés viu tudo aquilo. Moisés viu coisas tremendas, e Deus falou assim: tá bom, Moisés, olha isso, queridos,
Diz o verso 17: então disse o Senhor a Moisés: eu vou fazer isso que você está pedindo, porque eu achei graça em você. Queridos, que Deus ache graça em nós, que Deus ache sinceridade no nosso coração. Você está pedindo a minha presença para ir com vocês? Tá bom, Moisés, porque você me buscou, a minha presença será com vocês. Mas Moisés, ele tem tanta fome de Deus, Moisés quer tanto dele. Deus fala, aleluia. Moisés fala, eu quero, Senhor. Então agora, se o Senhor está dizendo que eu achei graça diante do Senhor, eu quero ver a tua glória, eu quero ver a manifestação da tua presença. Queridos, Deus está em todo lugar, isso é presente de Deus. A manifestação da presença de Deus é diferente. A glória manifesta de Deus é diferente. Moisés diz o seguinte: eu quero ver, Senhor, mostra-me a tua glória, eu quero ver a tua face, eu quero ver o Senhor. Nós louvamos aqui, quero te ver, Senhor, abre os olhos do meu coração, eu quero te ver. E Moisés, mesmo tendo visto tantos sinais operando, Senhor, eu quero mais, eu quero mais, eu quero te conhecer, eu quero te ver, eu quero te contemplar. E Moisés ouve da parte de Moisés: ninguém nunca me viu e sobreviveu, mas faz o seguinte, Moisés, eu vou passar a minha bondade, a minha misericórdia, mas tem ali uma rocha, eu vou colocar você, eu vou tampar você com a minha mão, e quando eu tiver passado, você me verá pelas costas, porque ninguém que me viu pela face, ou a minha face, sobreviveu, mas você vai ver a minha glória, Moisés. Ainda que na limitação que possível a você, você vai ver a minha glória. Vivendo o sobrenatural, queridos, diz respeito à busca, diz respeito à presença, mas diz respeito à fome de Deus. É muito mais do que querer a cura, é muito mais do que querer a resposta pelo milagre da provisão, da casa, de qualquer outra coisa. É querer o Deus do milagre, não o milagre. É querer o Deus da bênção, não necessariamente a bênção. Moisés está dizendo: Senhor, eu quero o Senhor. É muito mais do que o Senhor ir conosco. Eu te quero, eu quero mais, eu quero mais, eu quero te conhecer, eu quero me relacionar, eu quero viver com o Senhor mais e mais, vivendo o sobrenatural de Deus, sabe? Deus quer se revelar, mas talvez está faltando corações como o de Moisés, que estava determinado a buscar o Senhor, que estava realmente entendendo o quanto era necessário a presença de Deus, quando ele deveria então ali, já pelas suas palavras, declarar, e assim fez, que dizia: Senhor, não é quem somos, é quem Tu és. Não é o nosso poder, não é o nosso número, não é a nossa capacidade, não fomos nós quem realmente operou tais milagres, não é pelo nosso poder, é pelo que o Senhor é pelo Senhor, tua presença. Reconhece, e mesmo entendendo que Deus diz: eu vou com vocês, mas Senhor, eu quero mais. Por que nós podemos e devemos almejar mais? Porque Deus tem sempre mais. Deus tem sempre mais. Eu separei um louvor para ouvirmos neste momento, para orarmos sobre a mensagem, porque daqui a um pouco nós vamos orar com a família, adentrando o ano, mas eu quero orar acerca desta mensagem pregada, vivendo o sobrenatural de Deus. Eu quero, queridos, viver mais do que eu já vivi até então. Eu quero conhecer Deus, não pelo que o irmão falou que viveu, não pelo testemunho do fulano, do ciclano, mas porque eu quero viver, eu quero conhecer, eu quero estar mais perto, eu quero ter mais intimidade. Esse Deus que quer se relacionar conosco, eu quero estar junto dele, eu quero mais dele, eu preciso mais dele. E hoje eu tinha separado um momento para oração e coloquei uma lista aleatória de louvor, e esse louvor começou a tocar. Eu vou pedir para minha filha, pode ser, filha, ir lá, e na verdade já deixei até separado através do próprio YouTube,
O canal está fechado, se puder abrir antes. Esse louvor falou muito ao meu coração, queridos. E que Deus venha falar ao seu, diante do que Ele já tem falado através dessa mensagem. Isso tem que abrir o canal, tá, filha? O canal que está mutado, tá bom? Vamos nos colocar em pé, queridos, em nome de Jesus. Nosso tempo está acabando. É Te Conhecer, o hino. Está na página da abertura do YouTube. Você encontrou? Isso. Enquanto este hino começará a tocar, feche seus olhos, queridos. Eu não sei como Deus tem falado ao seu coração, mas nós vamos ouvir a mensagem deste cântico. Se você conhecer, pode louvar, pode soltar. Não deixa de... Isso. Feche seus olhos. Pode erguer um pouquinho mais, filho. Oh, aleluia, Jesus. Com seus olhos fechados. Tudo que eu quero está em Ti. Toda a minha vida eu Te entrego, pois não há outro além de Ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à Tua presença, nem ao prazer de Te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de Te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em Te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Tudo que eu quero está em Ti. Toda a minha vida eu Te entrego, pois não há outro além de Ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à Tua presença, nem ao prazer de Te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de Te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em Te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Eu quero Te ver como nunca Te vi, tocar-Te, sentir Tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo Teu coração. Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Oh, Jesus, Te conhecer. nós queremos
te conhecer mais e mais. Irei te conhecer. Que seja esse, ó Deus, o nosso maior desejo, o nosso maior propósito. Senhor, que este ano, Pai, tenhamos como maior intento, maior desejo. Que este ano que estamos adentrando seja o Senhor a nossa fome, a nossa sede. Que venhamos te almejar, te conhecer, querer-te mais, te desejar mais do que tudo, ó Deus. Vai ministrando a cada coração esta palavra, este desejo de te conhecer, de te amar, de te desejar, de ter uma vida de intimidade contigo, onde o Senhor, ó Deus, verdadeiramente venha a ser aclamado como mais importante nas nossas vidas. Que venhamos, ó Deus, ter nosso tempo dedicado a te buscar, onde a tua presença venha a ser real nas nossas vidas, onde venhamos ver a tua glória, onde venhamos viver o sobrenatural do Senhor. O sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus. Os teus sinais, as tuas maravilhas, vidas sendo cheias do teu Espírito, nascendo de novo, sendo renovadas, sendo, ó Deus, manifestadas pelo teu poder, da tua glória, da tua presença, da tua Shekinah, da tua majestosa presença. O Senhor é mais importante que tudo, Deus. Queremos te conhecer, nada é melhor do que o Senhor. Então vai ministrando a cada coração a tua palavra. Ministra aí perto de Vila Rodrigues um tempo novo, tempo de te conhecer, de te buscar, onde o Senhor seja a prioridade. Meu Deus, eu creio, é chegado um tempo de avivamento, de despertamento, de renovo, de crescimento espiritual, de vida sendo alcançada, de novas almas, o teu reino crescendo, para a tua glória, para o teu louvor. Como Moisés, assim te almejamos, te desejamos, te queremos, para a tua glória. Pai, faz arder, Espírito Santo, faz arder. Faz os corações aqui queimar, cada um, ó Deus, cada coração, vivendo, Deus, mais e mais do Senhor, para a tua glória, para o teu louvor, pois tu és mais importante que tudo. Nós te almejamos, nós te desejamos, Senhor. Glorifica o teu nome. Que 2022, Senhor, seja um ano onde venhamos viver o sobrenatural do Senhor. Porque Moisés só pediu o que pediu, porque a vida dele era condizente com o que estava pedindo. Que assim também a nossa seja, de busca, de presença, na manifestação da tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Oh, aleluia.